Olá a todos! Vou apresentar meu trabalho sobre o estudo experimental do processo de inibição e desestabilização de espuma pela ação do antiespumante à base de polidimetilsilexano. A formação de espuma na área petrolífera ela ocorre devido à despressurização do sistema durante a elevação do petróleo, onde o gás que estava dissolvido no óleo ele se separa em duas matrizes, formando a espuma. Isso gera diversos problemas, entre eles a parada de produção não programada, que vai levar a perdas econômicas. E como forma de mitigar esse problema, temos a adição de aditivos químicos. Os aditivos químicos são conhecidos como antiespumantes, que vão inibir a espuma, ou desespumantes, que vão atuar na quebra da espuma. O aditivo mais conhecido é o PDMS. O objetivo do trabalho é desenvolvimento de uma metodologia experimental para estudar a eficiência do PDMS como agente de controle de espuma em petróleo. Além disso, a compreensão do mecanismo de ação através dos estudos de propriedades superficiais. A metodologia utilizada foi de descompressão de um sistema de óleo saturado com gás. Foram utilizadas duas amostras de petróleo, 20 e 30 pI, que passaram por um processo de envelhecimento com gás nitrogênio sob temperatura e pressão controladas. Posteriormente a esse processo, a célula de envelhecimento ela é conectada à câmara de despressurização. A câmara de despressurização estava na mesma temperatura que a célula de envelhecimento, porém a pressão atmosférica. Assim que a câmara é conectada à célula, ocorre o processo de formação da espuma. O processo de formação da espuma até o colapso total das bolhas foi gravado e, posteriormente, esse vídeo foi processado no software MATLAB. Assim, é gerada a curva de decaimento da espuma em função do tempo. As concentrações experimentais de PDMS foram de 0, 25, 50 e 75 ppm. A fim de estudar o mecanismo de ação do PDMS, gerou-se a curva de altura inicial, visando analisar o efeito do aditivo como inibidor, e a curva de tempo total de colapso, visando analisar o efeito do aditivo como um desestabilizador de espuma. Para as concentrações de 25, 50 e 75 ppm, observa-se que elas tiveram um efeito sobre a diminuição da altura inicial quando comparada a 0 ppm. Contudo, o agente de controle de espuma provocou um aumento do tempo total de colapso em comparação a 0 ppm, o que pode indicar que o aditivo funcionou como estabilizador de espumas. Dessa forma, como é visto na literatura, esse aditivo ele pode ter atuado como agente de controle de espuma dinâmico transitório. Ou seja, enquanto houver agitação do sistema, o aditivo vai funcionar, vai inibir a espuma. Porém, quando o sistema se encontra estático, os glóbulos vão atuar como agente de controle de espuma lento, aumentando o tempo de colapso. Assim como o óleo 20 API, também gerou-se as curvas de altura inicial e tempo total de colapso para o óleo 30 API. Embora não tenha apresentado uma tendência bem definida quanto à concentração, as concentrações de 25 e 75 ppm apresentaram atuação tanto na inibição como na desestabilização da espuma, enquanto a concentração de 50 ppm apenas apresentou atuação na desestabilização da espuma, em comparação sempre ao óleo sem a concentração de antiespumante. Como é visto na literatura, o que pode ter gerado essa diferença entre os petróleos pode ter sido a diferença entre a densidade, pois a densidade ela é proporcional à solubilidade do petróleo, o que pode ter causado maior eficiência do óleo 30 API do que para o 20 API. Como conclusão, o PDMS atuou na inibição da espuma para ambos os óleos, porém ele estabilizou a espuma para 20 API. Essa perda de eficiência pode ser explicada pela diferença de densidade entre os petróleos. Além disso, o aditivo ele pode ter atuado como agente de controle de espumas dinâmico, ou seja, enquanto houver agitação, ocorre a inibição da espuma, mas quando o sistema está estático, o tempo de colapso aumenta. As referências bibliográficas utilizadas para a apresentação. Agradeço ao Unicamp e aos grupos, principalmente ao Alfa, pelo mestrado. Agradeço à Petrobras pelo projeto e à ANP pelo financiamento dos meus estudos. Obrigada pela atenção.